Já estamos aqui ao vivo, né, para mais um Conversando com o Especialista. Hoje o nosso objetivo é falar sobre fisiologia da micção. A fisiologia da micção é extremamente importante porque a partir do momento que a gente entende o que é o normal, a gente vai conseguir tratar os pacientes e diagnosticar o que é anormal. Então, você entendendo o que é normal, a partir daí você consegue entender e identificar o que não é normal. Foi por isso que eu escolhi o Conversando com o Especialista isso, para que a gente começasse a entender o que é que nós temos de normal. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz na semana passada, semana retrasada, que eu ia respondendo as perguntas de acordo com as perguntas, da forma que as perguntas iam chegando, na medida que as perguntas iam chegando, mas acaba que não fica continuado, a gente didaticamente não fica legal. Então, eu imaginei, hoje nós vamos fazer dessa forma, eu vou falar um pouco sobre o que é o normal, sobre essa fisiologia da micção, e depois a gente parte para as perguntas. Fiquem à vontade, podem ir fazendo as perguntas, podem ir fazendo essas perguntas, porque Larissa está aqui do meu lado, vai me ajudar, né, Lari? Sim. E nós vamos estar aqui falando sobre isso. Para que a gente entenda que é o normal, né, nós vamos entender todas as fases dessa micção. Então, lembrem o seguinte, para entender que essa bexiga, ela tem uma capacidade, qual é a função da bexiga? De armazenar e pela uretra, conduzir essa urina que foi produzida pelos rins. Mas para isso existe todo um mecanismo que é importante que nós tenhamos o entendimento para a partir daí traçar, né, durante a nossa avaliação, um programa terapêutico. Então, para saber se eu tenho uma alteração, eu preciso entender o que é normal. Eu dou sempre o exemplo de uma bolinha de soprar. Se a gente imagina que a bola de soprar, ela tem o nome de bexiga exatamente por isso. Por quê? Porque ela tem características semelhantes a uma bexiga. Características semelhantes ao nosso órgão, né, que é a bexiga. Então, aqui nós teríamos o corpo da bexiga e aqui nós teríamos a uretra. O que é que nós precisamos entender? Que a bexiga, ela vai encher, e a uretra, ela precisa estar vazia, a bexiga, ela precisa encher com um determinado volume. Se eu encho demais, eu tenho um problema, se eu encho ela menos, eu também tenho um problema. E se a uretra fica com urina, eu também tenho um problema. Então vamos lá, imaginando o ciclo da micção, nós vamos ter a fase de enchimento e a fase de esvaziamento. Observem que no momento do esvaziamento, eu não estou fazendo nenhuma força para essa bexiga esvaziar. Quem está esvaziando é ela sozinha. No momento da micção, é importante que nós tenhamos isso em mente, nós não temos que fazer força com o abdômen para esvaziar. Então, durante a fase de enchimento, essa bexiga, ela distende, então aumenta o volume sem aumentar a pressão. E o que é isso? Nada mais é do que a nossa complacência. Tem capacidade de distender essas fibras, por isso que ela tem fibras elásticas que se distendem e voltam para a posição normal, mas ao se distender não aumenta a pressão. Então, nós não temos uma alteração de pressão no momento do enchimento. Isso é o ponto principal. Então, a bexiga enche sob baixa pressão. Quer dizer o quê? Quer dizer que durante o enchimento, minha bexiga não vai aumentar a pressão. Eu não tenho que ter um aumento da pressão. Eu não tenho que ter uma bexiga se contraindo ou eu tenho que ter, mesmo que essa bexiga não se contraia, um aumento da pressão, porque isso vai alterar a minha complacência, vai mostrar que eu tenho uma alteração da minha complacência.
Na fase do esvaziamento, então minha bexiga encheu. Eu tenho receptores de estiramento ao redor da minha bexiga que vão mandar uma informação no meu centro miccional medular e vão dizer assim, olha só, sua bexiga está cheia. Nas crianças, eles não têm o primeiro desejo miccional. No adulto, eles têm o primeiro desejo miccional, que geralmente tem um volume de quê? 150 ml. E aí, ao chegar aos 150 ml, esse adulto vai dizer, olha, eu estou com vontade de urinar, mas é uma vontade pequena. E eu reconheço isso aonde? Em região de girossímbolo anterior e região pré-frontal. Aí eu digo, olha, ainda não é uma vontade adequada. Ainda não é uma vontade grande, não é uma vontade que me faria ir ao banheiro. Então, vem um comando para a ponte e a ponte manda um comando lá para baixo, para o centro miccional medular, para a região de sacro, onde nós temos mais ou menos de S2 a S4, a inervação que é onde nós temos o centro miccional medular. Nesse momento vem uma inervação, vem um comando e diz, olha, não está ainda no momento adequado, ou não estamos no local adequado, ainda não estamos com a bexiga totalmente cheia. Então, essa musculatura que está na uretra, ela se fecha ainda mais. E aí, essa bexiga continua enchendo, ela vai continuar aumentando esse volume sem aumentar a pressão, e aqui a musculatura periuretral, ela vai se contrair, fechando. Então, na fase do enchimento, nós temos uma bexiga que aumenta sob baixa pressão, certo? Ela não aumenta a pressão na bexiga, então se tem um estudo urodinâmico é feito, no estudo urodinâmico diz, olha, você tem um aumento da pressão na fase de enchimento, nada mais é do que ou uma bexiga que se contrai ou a elasticidade dela não é suficiente. Isso na fase do enchimento. Na fase do esvaziamento, essa bexiga, ela vai. Quem é que inicia a micção? Quem é? Quem inicia a micção são os músculos do assoalho pélvico. É importante que a gente fixe isso também. Então, lembrem o seguinte, nós temos uma musculatura voluntária ao redor da uretra. Então, nada mais é, a micção, ela é um ato reflexo de controle voluntário. Por que de controle voluntário? Porque quem inicia e quem interrompe a micção são esses músculos, que são músculos estriados de controle voluntário. Então, lembra que eu falei para vocês que vem um comando e diz, olha, eu estou com desejo de urinar. Esse comando reconhece se é um desejo forte ou se é um desejo que, né, para a gente esperar um pouco. E aí ele manda uma informação para a ponte e a ponte é que vai coordenar. Então, a gente vai coordenar a micção a partir daí. E aí, se eu estou no local adequado, minha ponte manda uma informação e aí diz, olha, você precisa relaxar a musculatura que está periuretral. Então, quem é que inicia e quem interrompe a micção? São os músculos da região periuretral. Se são eles, como eu falei, então, olha só, eu relaxo, depois que eu relaxo, é que nós vamos ter o esvaziamento. Então, não é a bexiga que se contrai primeiro para iniciar a micção. Quem inicia uma micção é o relaxamento desse assoalho pélvico. Então, não esqueçam disso, desses músculos periuretrais. Então, a micção ela é iniciada pelo relaxamento desses músculos, relaxamento por um controle voluntário, que vai levar a uma contração do detrusor e uma abertura do colo. Isso é importante para quê? Para que a gente possa, inclusive, quando estamos tratando uma paciente com, por exemplo, uma incoordenação miccional, a gente vai falando de avaliação miccional, por exemplo, avaliação funcional miccional. Então, o que a gente quer observar? Se essa bexiga, ela está
coordenada no momento da micção, está coordenada com o momento, né, que minha bexiga, meu assoalho pélvico relaxa para minha bexiga se contrair. Então é isso que nós precisamos lembrar. Ponto chave: micção é um ato voluntário, é um ato reflexo de controle voluntário. Então eu coordeno, eu inicio minha micção. Por isso que a gente sempre fala que quem controla a nossa micção, quem controla a nossa bexiga somos nós. Não somos controlados pela bexiga. Então, se aquela paciente ela tem um desejo hiperativo, tem que sair correndo, por quê? Porque ela não está controlando essa bexiga. Então, ela não está controlando essa micção. E aí vem uma alteração. Então, isso é importante que a gente lê. Qual é a capacidade que essa bexiga tem de se distender e de voltar ao tamanho? Então, nós temos uma capacidade normal. A bexiga, ela tem uma capacidade de aproximadamente, em um adulto, aproximadamente 400 ml. Na criança, vai depender da idade. Existe um cálculo para isso. Então, lembrem, o cálculo é idade mais 2 vezes 30. É uma forma de eu achar a capacidade vesical esperada para uma criança. Então, vamos ver. Uma criança que tem 5 anos... idade mais 2, 7, vezes 30, 210. Então, uma capacidade esperada para uma criança de 5 anos é de 210 ml. Para um adulto, como eu falei, é de mais ou menos 400 ml. Se a gente tem uma micção de 400 ml, né, a gente tem uma capacidade de 400 ml, o que é que eu tenho que pensar? Qual é a frequência normal dessa micção? Qual é a frequência que eu tenho entre um ciclo, entre o enchimento e o esvaziamento? Então, ciclos normais considerados pela ASS, nós temos de 4 a 7. Se eu tenho menos do que 4, nós temos o quê? Micções infrequentes, são poucas micções. Se eu tenho mais do que 7, 8 ou mais, nós temos o que é chamado de um aumento da frequência, que antigamente era conhecido como polaciúria, mas hoje a gente chama de aumento da frequência. Então, o termo polaciúria nada mais é do que o aumento dessa frequência. Se eu tenho menos do que 4, nós temos micções infrequentes. Isso é importante na hora que a gente estiver avaliando o nosso paciente, porque quem vai nos dar essa informação? O diário miccional. Então, o diário miccional é quem nos informa qual é essa frequência e essa capacidade vesical funcional, que antigamente conhecida como capacidade vesical funcional e hoje conhecida como volume miccional, médio e volume miccional máximo. São informações que nós podemos tirar no nosso diário miccional. Então, voltando, a bexiga, ela tem a capacidade de se distender e a capacidade de esvaziar. Mas a gente já nasce com essa capacidade? Nós já nascemos dessa forma? Não, gente. Nós não nascemos dessa forma. Nós nascemos com um desejo que ele não é controlado, não é coordenado. Então, antes, até na fase que nós estamos em desenvolvimento, nós temos uma bexiga que vai esvaziar apenas por arco reflexo. Apenas pelo comando dessa bexiga que se distende, os receptores de estiramento vão estar lá e vão dizer, olha só, está na hora de eu urinar, e aí ele manda um comando para essa bexiga se contrair, apenas por arco reflexo, comando interneural. O que é que acontece? Com o desenvolvimento, com o tempo, isso ao nascer, né? Então, nós nascemos e urinamos dessa forma. Antigamente se acreditava que as crianças nem sentiam, e aí Elstrom, ele, um pesquisador, colocou pessoas enfermeiras em um centro, né, de neonatos, então em um local de uma unidade onde tinham neonatos para acompanhar essas crianças. E eles observaram o quê? Que as crianças modificavam a face, modificavam a expressão ou superficializavam
o sono. Então, o sono dessas crianças ficava mais superficial. E aí, essas crianças mexiam, então, mostrando que essas crianças já sentem algo, elas já sentem algo. As crianças estão sentindo algo, mas ainda não controlam. Então, a gente tem a fase, né, que é essa, como eu falei, do reflexo vesical não inibido. Então, é arco reflexo. A criança vai desenvolvendo até chegar à fase do adulto, que é aquela fase que eu falei para vocês, que é o quê? Que é a capacidade de distender essa bexiga e esvaziar por um controle voluntário, que é eu comandando o meu assoalho pélvico, eu comandando os meus músculos periuretrais. Então, quando eu estou com esse desenvolvimento normal, eu começo a ter, e aí eu passo por fases. Então, nós temos a fase que é a de então a gente começa a perceber que essa bexiga está esvaziando. Então, a criança tem aquela fase que a gente diz, olha só, eu fiz xixi. Então, quem não lembra, quem não tem alguém da família, quem não tem um irmãozinho mais novo, um filho, e aí percebe, olha, eu fiz xixi. Aí ele passa para a fase de eu estou fazendo xixi. E aí entra na fase de eu desejo fazer xixi. Só que nesse momento, eles não sabem ainda controlar entre o momento adequado e o momento do desejo. Existe uma coisa que é chamada urgência fisiológica. E isso é normal. Então, a criança, quando está na fase de desenvolvimento, ela vai ter essa urgência fisiológica. E a partir daí, a gente começa a identificar se a criança está urinando, né, está tendo um desenvolvimento normal. Depois, qual é a fase que isso acontece? Mais ou menos entre os 2 e 4 anos de idade. Observem, gente, que a gente precisa entender muito bem o que é o normal, o que é o fisiológico, para a partir daí a gente tratar as disfunções. Eu costumo brincar em dizer o seguinte, o conhecimento da uropediatria favorece as pessoas a trabalharem na área de disfunções pélvicas. Por quê? Porque nós vamos ter crianças que vão crescer e vão se tornar adultos com alterações. Mas eu não posso pegar o meu conhecimento da fisiopatologia das disfunções no adulto e levar para as minhas crianças, porque a fisiopatologia, ela é completamente diferente. Então, não esqueçam disso. Então, a bexiga, ela vai ter uma capacidade de estender. Então, quando você pega lá aquele adulto que está tendo uma micção que é interrompida, que você pega um adulto que está fazendo infecção de repetição, um adulto que é constipado, um adulto que tem resíduo, tudo isso já caracteriza que ele está tendo uma micção que não está coordenada. Aí ele pode ter uma alteração neurológica e ser uma bexiga neurogênica, ou ele pode ter uma alteração na função do enchimento e do esvaziamento da bexiga. Então, se eu não sei o que é normal, eu não posso tratar. Então, vem aquela paciente que chega para você e diz assim, olha só, eu tenho vontade de fazer xixi, eu tenho que sair correndo para fazer xixi e às vezes eu perco quando eu estou fazendo xixi. Se você não avaliar muito bem essa paciente, se você não identificar as outras características de uma micção normal, você não vai entender e não vai tratar essa paciente de uma forma adequada. Então, pensem o seguinte, vocês vão chegar, a paciente vai ser diagnosticada com outras informações. Então, pensem o seguinte, o que é que vocês vão precisar saber? Ela está tendo uma micção funcional e, para isso, uma avaliação miccional funcional é extremamente importante. Então, a gente vai, através da urofluxometria diário-miccional e através da eletromiografia, dizer se essa paciente, adulto ou criança, tem uma micção funcional. E somos nós que podemos dar esse diagnóstico, sim, nós fisioterapeutas. Profissionais que trabalham com as disfunções, né, também podem estar dando esse diagnóstico, mas nós temos a capacidade e a possibilidade de estar dando o diagnóstico de uma micção desfuncional ou uma micção funcional.
principalmente se eu faço através desses recursos que eu falei para você, esse diagnóstico, eletromiografia, urofluxometria e diário miccional, que nada mais é do que a urodinâmica minimamente invasiva. Então, entendi o que é o normal, como eu falei. Se ela precisa, quem é responsável por iniciar essa micção? Quem é responsável por iniciar esse esvaziamento no relaxamento do assoalho pélvico? Então, durante a micção, ele não deve estar contraído. Eu preciso estar com essa musculatura relaxada. Eu preciso estar com essa região completamente relaxada. Então, isso é uma forma da gente começar a entender essa micção funcional. Então, quem inicia a micção é a musculatura periuretral, musculatura estriada, que vai desencadear uma contração desse detrusor juntamente com a abertura do colo. Mas, Patrícia, olha só, você está me dizendo que eu vou ter uma capacidade de estender essa minha bexiga, mas ela não tem uma capacidade de... Então, ela tem uma capacidade de crescer, né, e não aumenta a pressão. E se faço isso e tem receptores ao redor dessa bexiga? E se eu fico postergando muitas vezes, como nós encontramos aqueles pacientes que trabalham, são professores, ela está aqui, né, dando uma aula numa live, não pode sair como eu. Eu brinco sempre contando uma historinha. Vamos dizer que eu fui lá e conheci meu digníssimo marido. Fui para uma festa e conheci meu digníssimo marido. Meu digníssimo marido, só que eu estava tomando água de coco. Nem vou falar do álcool, porque nós já sabemos que o álcool é um irritativo da bexiga. Então eu estava tomando água de coco, nem estava tomando nenhuma bebida alcoólica. E aí eu comecei a beber água de coco e a conversa ficou, né, extremamente interessante. E eu disse, não, vou ficar aqui. Veio o meu primeiro desejo, mas eu disse, se eu sair com tantas outras mulheres dando sopa aqui, meu marido, esse homem não será meu futuro marido. Vou ficar lá. E aí começo a conversar com ele e meu desejo vem. Eu contraio voluntariamente meu assoalho pélvico, tá? Então, a bexiga vai enchendo e eu estou contraindo meu assoalho pélvico, concordo? E aí vem mais um desejo, porque ela continua enchendo, concordo? Ela continua enchendo porque eu estou produzindo urina e ela vai continuar enchendo. Aí o que que eu faço? Contraio ainda mais o assoalho pélvico. Vem um desejo mais forte e eu contraio ainda mais. Só que eu vou postergando. Chega uma hora que eu digo, olha, eu preciso esvaziar. Se eu não esvaziar agora, o que é que vai acontecer? Vou acabar perdendo o meu futuro marido. Vou acabar perdendo este homem que eu escolhi para ser o pai de meus filhos. E aí o que é que acontece? Eu vou ao banheiro. Quando eu chego no banheiro, o que é que acontece com o meu músculo? O que é que acontece com minha musculatura? Eu consigo relaxar adequadamente no mesmo momento? Não, né? Então, quem nunca foi no banheiro fica aquele tempo esperando para iniciar uma micção. E isso é chamado de hesitação. Então, eu começo, vem o desejo e eu não consigo urinar adequadamente. Eu não consigo relaxar minhas fibras de miosina e actina, elas não se comunicam para manter uma contração, um relaxamento adequado. Então, eu não consigo relaxar essa musculatura. Como eu não consigo relaxar, eu levo um tempo para conseguir ter uma micção. Leva um tempo, tem um episódio de hesitação, e aí eu consigo urinar. Quando eu urino, olhem a diferença, porque eu distendi a minha bexiga mais. Tá vendo? Por mais que eu queira, essa bexiga não vai esvaziar adequadamente. Porque, como eu falei, aqui eu tenho uma capacidade de contrair. Se eu vou crescendo essa musculatura, esse detrusor, que é o músculo, é esse corpo da bexiga, o que é que acontece? Minha bexiga não vai esvaziar adequadamente.
E aí vem o que? O risco de infecções urinárias, o risco de resíduo pós-miccional. Então, nós vamos ter alguns riscos que vão levar essa paciente a apresentar disfunções. Entre elas, como eu falei, infecção urinária, resíduo pós-miccional, a própria incontinência urinária. Então, eu vou modificar todos esses receptores e vou fazer com que minha paciente não urine adequadamente. Espero que a gente tenha conseguido entender até aqui. Vou aqui ver com Lari se a gente tem alguma pergunta mesmo, Lari? Não. Pronto. Então, gostando muito, mas sem pergunta no momento. Pronto. Gente, é importante que eu diga isso para vocês. Eu estou disponibilizando esse horário, esse tempo para vocês com o maior prazer, mas eu não posso estar respondendo as perguntas em um outro momento. Lembrem, né? Aqui, se eu paro para poder responder aqui nesse tempo que foi disponibilizado para isso, ótimo. Mas se eu tiver que responder em um outro momento, eu infelizmente não terei como, tá? Porque eu também tenho uma vida, né? Como eu já falei para vocês. Meu objetivo de estar fazendo esse, conversando com o especialista, era para que a gente pudesse estar compartilhando conhecimento, mas lembrem-se que eu também tenho uma vida pessoal, e além de pessoal, eu também profissional, então eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu dou aula, então eu vou ter que parar para fazer isso, além do tempo que eu já estou disponibilizando para isso. Então não esqueçam, então se vocês tiverem perguntas, façam neste momento, certo? Eu até respondi algumas no outro conversando com o especialista, mas agora eu não vou poder estar respondendo. Eu estou dizendo isso para que vocês se organizem e façam as perguntas no momento adequado, para que não pareça que eu sou indelicada. Vocês também podem, se estiver tratando algum assunto que não seja especificamente do assunto que vocês desejam estar tirando essas dúvidas, vocês têm a possibilidade de estar agendando um horário do Conversando com o Especialista, então eu posso estar dando uma aula ou discutindo um caso clínico em um momento que vai ser reservado apenas para quem estiver interessado nisso. Então, se um profissional de saúde tem uma pergunta sobre um determinado paciente, quer discutir, poxa, eu vou mandar uma perguntinha para a Patrícia. É muito difícil para mim estar respondendo em outros momentos, porque, como eu falei para vocês, eu também tenho uma vida. E assim, mas é só uma pergunta. Gente, é uma pergunta, mas imagine que é uma pergunta sua. Então, eu acabo dando aulas não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu recebo perguntas e mensagens praticamente todos os dias. Então, não me levem a mal, não me entendam de uma forma inadequada, que eu estou fazendo isso porque eu também preciso, né, organizar a minha vida. Sem contar que, se eu paro para poder responder a sua pergunta e eu não estou conectada com aquele assunto, provavelmente a minha resposta vai ser muito mais superficial e eu não vou poder ajudar tanto você. Então, por isso que eu gostaria que quem tivesse perguntas fizesse nesse momento. Se não tivesse nesse momento, que faça no Conversando com o Especialista individual, tá? E você pode acessar lá no site, no patricialordelo.com, e você vai ter essa possibilidade. Então, voltando a essa capacidade de esvaziamento e enchimento adequado. Então, se eu tenho essa capacidade de esvaziamento e enchimento, só retornando uma coisa, lembra que eu falei daquela historinha do namorado, né, que eu conheci meu marido, então, que eu fiz isso. Mas olhem só, se eu faço isso uma vez, tá beleza, tá ótimo, não vai ter uma repercussão importante no meu sistema urinário, certo? Não vai ter uma repercussão. Mas pensem que eu faço isso constantemente. Pensem que eu estou ali diariamente. Todos os desejos miccionais eu estou postergando. O que vai acontecer com esses meus receptores? O que vai acontecer com essa minha musculatura periuretral? Então, eu posso levar a uma disfunção por conta apenas de uma modificação dos meus hábitos. E aí, o que a gente chama de uroterapia. Então, nós vamos poder tratar esse paciente, né?
primeiro diagnosticar e tratar. Se a gente entende o que é o normal, entende que ele está modificando esse comportamento com modificações de hábitos diários. Então, a bolinha de soprar vai nos ajudar exatamente a mostrar também isso para o meu paciente. Tem uma coisa que eu sempre tenho no meu consultório. Então, é bolinha de soprar, né, como eu falei, e os modelinhos, né, dos cocôs, que é para que eles entendam sobre isso. Então, eu tenho bolas menores, bolas maiores, utilizo também, às vezes, o próprio, né, canudo para que eles entendam. Então, eu utilizo, porque se o seu paciente entende o que é normal, ele vai voltar a ter uma micção organizada, ele vai voltar a ter o comando sobre essa micção de uma forma muito mais organizada e muito mais, ele vai, com certeza, ele vai estar ajudando no tratamento. Então, a partir do momento que a gente faz ele entender, a gente pode favorecer o nosso tratamento. Então, com que idade essa criança começa a urinar como uma criança, um adulto? Então, como eu falei para vocês, ele começa a entender isso entre os 2 e 4 anos. Com que idade, Patrícia, é normal? Gente, eu falo isso sempre. Quando uma criança está andando, qual é a idade considerada normal? A idade considerada normal é entre, né, para andar, entre 9 meses e 1 ano e 8 meses. Se ele anda antes disso, ele não tem ainda habilidade suficiente e pode vir a desenvolver uma disfunção da postura, uma disfunção biomecânica da deambulação. Mas, se ele controla essa micção antes do tempo, eu posso sim estar favorecendo a esses problemas urinários. Então, pense que, principalmente aqui no nosso país, o que a gente tem é, né, as escolas pedindo para as crianças já chegarem na escola com o controle miccional. Além disso, quem não tem ainda o controle, ele é treinado para isso, não é assim? Quantas vezes a gente vê, e a gente tem gente como dizer que todo mundo deve tirar a fralda na mesma hora? Não. Então, os problemas urinários no futuro podem ter sido desenvolvidos exatamente por isso, porque a gente antecipa um processo que fisiologicamente seria normal, certo? Então, como eu falei, qual é a capacidade dessa bexiga? Então, a capacidade normal de um adulto é de aproximadamente 400 ml. Se eu faço um postergo e tenho micções com volumes muito maiores do que isso, eu vou estar favorecendo essa minha bexiga a distender e não voltar para o seu tamanho normal. Então, olha a diferença em ter uma bexiga que foi distendida e uma bexiga que não foi distendida. Então, ó, só para que vocês observem. Então, isso uma única vez, estão vendo? Então, uma única vez a gente pode. Se eu faço isso constantemente, o que pode acontecer com minha bexiga? Que minha bexiga pode perder a capacidade de se distender e meus receptores de estiramento vão ficar completamente alterados. Então, não esqueçam que a gente vai precisar identificar isso para tratar os nossos pacientes. Tem uma pergunta aqui e eu vou estar tentando falar para vocês. Então, boa tarde. Gostaria de saber sobre a alteração na fisiologia da micção. Opa, eu mexi em alguma coisa. Lara, você pode ler para mim? Posso. Eu mexi. Fica difícil ter uma câmera, a gente lendo. A pergunta da Nicele Bittencourt. Boa tarde. Gostaria de saber sobre a alteração na fisiologia da micção após a retirada da próstata, por exemplo. Devido à cirurgia, essa fisiologia se altera ou somente suporte de assoalho pélvico? Perfeito, Nicele. Perfeito. Essa pergunta foi perfeita. Lembrem que eu falei para vocês que a gente tem uma obstrução muscular. Mas a próstata, se foi uma próstata que tem uma hiperplasia
por exemplo, associada, então ela tem um crescimento. Esse crescimento, inclusive, pode não ser apenas para fora, mas também para dentro da uretra, causando o quê? Uma obstrução mecânica. Então, o que é que minha bexiga tem que fazer? Observem. Se ela, para esvaziar, quando eu relaxo os músculos, ela esvazia adequadamente. Se a minha próstata, a próstata do homem está aumentada, o que vai acontecer com essa região? Eles não vão, mesmo que esse músculo esteja relaxado, o que vai acontecer? A próstata não está, então existe uma obstrução mecânica. Isso não acontece só com a próstata, não, gente. Imaginem um prolapso. Se a gente tem um prolapso fazendo com que todo o mecanismo dessa estática pélvica seja modificada, a gente também pode ter uma obstrução mecânica. Então, eu falei até agora da obstrução funcional, que é o assoalho pélvico, mas eu posso ter uma obstrução mecânica. Aí é feita uma cirurgia e vai lá e retira a próstata. A bexiga ainda entende que ela tem que fazer o quê? Grande esforço para vencer. Além disso, o músculo, ele fica como? Ele fica aqui, ó, parado. Ele não está mobilizando adequadamente. Então, ele também vai perder a sua capacidade de contrair e relaxar adequadamente os músculos periuretrais. Então, a obstrução, ela pode não ser apenas funcional, como eu falei, pelos músculos, mas ela pode ser também mecânica e levar a uma disfunção. Então, quantos homens, mesmo que não tenham um câncer de próstata, que tenha, por exemplo, uma hiperplasia, que é o aumento desse volume dessa próstata, pode ter essas características de urgência, de incontinência, e aí quando faz a cirurgia piora, mas era para melhorar e a incontinência agora está grande. Por quê? Porque perdeu a funcionalidade dessa musculatura periuretral e a bexiga tinha que vencer uma grande resistência para expulsar essa urina. Espero que eu tenha respondido. Tem mais alguma? Pronto. Então, voltando a esse desenvolvimento. Com que idade essas crianças elas têm a capacidade de ter um desenvolvimento, né, de uma micção normal? Entre 2 e 4 anos. E não preciso ficar desesperado. Patrícia, meu filho, já tem 3 anos e meio, 4 anos e ainda está com as fraldas, né? E como é que é isso? Então, na verdade, a gente não tem uma alteração. Crianças, elas podem ter um desenvolvimento mais tardio, outros mais cedo, e nós precisamos respeitar esse entendimento, que cada um tem um desenvolvimento para saber se ele é patológico ou não. Então, vamos dizer, se é uma criança que não tem, né, outros sintomas, como urgência, é uma criança que não tem infecções de repetição, uma criança que não tem, ele simplesmente ainda ele não controla adequadamente essa urina, é normal. E isso que eu falei dos 2 aos 4 anos, gente, é para uma criança com um controle da micção. Então, a gente não está falando do controle esfincteriano diurno ou noturno. Então, eu não estou falando aí de enurese noturna, certo? Enurese noturna a partir dos 5 anos, que é considerada uma criança enorética. Então, se eu tenho 5 anos e eu ainda faço xixi na cama, aí eu preciso já me preocupar, né? Pensar nessa criança, porque fisiologicamente não existe ainda estudos mostrando isso, mas a gente espera que a criança tenha o primeiro controle é o fecal noturno, nós vamos ter o fecal diurno, miccional diurno e, por último, o miccional noturno. Então, mais ou menos, a gente espera que seja nessa ordem. Ah, Patrícia, mas o meu filho não foi assim. É anormal? Não, gente. Novamente eu digo, né? Tem crianças que desenvolvem. Lembrem sempre o seguinte, quem tem filhos, quem conhece, a gente sempre acaba comparando essas crianças. Ou quem não tem, que acompanha crianças, que trata crianças. A gente tem um desenvolvimento que é considerado normal. Porém, alguns podem
o que? Outlanders, fora dessa linha, fora dessa normalidade, desse esperado, tanto para mais quanto para menos. O que a gente precisa saber é se estão tendo outras características. Então, por exemplo, se é uma criança que apenas não tem um controle, mas não tem urgência, ainda, né, urina, não tem o controle totalmente esfincteriano, né, mas ela não tem infecção urinária, aquilo não interfere na vida social dela, na vida cotidiana dela, a gente não precisa ter essa preocupação, porque ela vai adquirindo. Então, a gente espera que até os 4 anos e meio. Então, saiu um estudo, inclusive, na Europa, falando exatamente isso, que as crianças elas estavam ocorrendo a retirada das fraldas mais tarde, com 4 anos e 7 meses. Por quê? Facilidade de fraldas descartáveis, os países que não são tropicais, onde o frio também ajuda essa não retirada dessas fraldas. Tem algumas outras características que nós precisamos estar observando antes de dizer que há um problema ou não. Eu acho que a gente, né, conseguiu falar um pouco sobre essa fisiologia da micção. Estamos aqui ainda para tirar algumas dúvidas. Fora isso, eu espero que nós nos encontremos e vamos estar dando uma nova data, né, Lari? Diga aí, uma nova data, Lari, para início, que será. Vamos estar marcando agora às 16 horas, que facilita. Próxima quinta-feira, dia 12. Mas não, a gente de 15, né? Então, dia 9. Gente, dia 9. Dia 9 eu vou estar no congresso da ALAP, não esqueçam. É um congresso muito interessante para quem trabalha com disfunções pélvicas. É um congresso da Sociedade Americana, da ALAP, né? Da Latino-Americana. E eu vou estar lá falando sobre tratamentos não invasivos para a estética íntima. Então, os tratamentos não invasivos, minimamente invasivos. Então, vale a pena, quem puder, vai ser em São Paulo, de 8 a 11, eu vou estar palestrando nesse congresso. Então, por conta disso, nós vamos precisar modificar a nossa data, né? Então, nós vamos precisar modificar essa nova data para vocês. Então, a gente vai estar no dia 7, mas o problema é que aí eu estou, né? Vamos marcar para o dia 14, tá? Dia 14 de março, fica mais fácil, então, porque dia 7 eu também vou estar, né, na agonia para viajar, logo depois do carnaval. O consultório é um dia que eu tenho cheio, então vamos marcar no dia 14. Então, no dia 14, às 16 horas, nós vamos nos encontrar aqui. Eu pensei que a gente está falando para entender um pouquinho mais dessa fisiologia, para que a gente pudesse falar agora do diário miccional, que é uma forma da gente avaliar esse desenvolvimento, né, esse ciclo, continência, micção. Então, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o diário miccional. Então, acho que a gente vai estar discutindo, é um tema que vai nos dar subsídios para tratar os nossos pacientes. Eu tenho evitado cada vez mais dar técnicas exclusivas, porque eu acho que se a gente não avalia e não entende o que é normal, a gente não vai conseguir tratar adequadamente o nosso paciente. Então, não esqueçam disso. Se vocês não avaliarem adequadamente um paciente, vocês vão estar sendo apenas repetidores de técnica. E aí, isso, inclusive, pode ser a justificativa para a falha do seu tratamento. Então, quando você faz uma boa avaliação, tem um bom diagnóstico, você consegue tratar muito bem esse paciente. Então, espero vocês aqui, então, no dia 14, às 16 horas. Mas a gente está divulgando. Chegou uma pergunta. A Verônica Souza pergunta. Ela tem um paciente adolescente de 16 anos em tratamento médico de mielite transversa aguda há 1 ano. E há 4 semanas, de tratamento fisioterapêutico já se refere melhor.
Já refere melhor, foi uma pontuação que ela fez, na verdade. Pronto. E isso é interessante, assim, independente da técnica que vocês escolham para tratar, se você entende o que é o normal, você vai conseguir tratar qualquer paciente, porque você vai identificar o que é patológico e a partir daí tratar a normalidade. Então, espero que vocês tenham aproveitado e nos encontraremos aqui no dia 14 de março, às 16 horas, falando sobre diário miccional. Um beijo e até lá!